Perdão governamental. A Bíblia nos apresenta 4 tipos de perdão que, por conveniência, serão aqui denominados perdão eterno, perdão delegado, perdão de comunhão e perdão governamental. Precisamos aprender do que se trata o perdão governamental de forma a caminharmos de maneira honrosa. Vamos, no entanto, diferenciar os 4 tipos de perdão antes de tocar nesse assunto em especial. Perdão eterno. O perdão que recebemos ao sermos salvos é chamado de perdão eterno. Esse é o perdão do qual o Senhor Jesus fala. E quem em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Lucas 24, versículo 47. Romanos 4, versículo 7 também refere-se a ele. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Chamamos esse perdão de eterno porque, tendo perdoado nossos pecados, Deus perdoa para sempre. Ele lança nossos pecados no mar, nas profundezas do oceano, de modo tal que ele não os vê, nem mesmo dele se lembra. Esse é o perdão que recebemos no momento da nossa salvação. Para nós que cremos no Senhor Jesus, Ele perdoa todos os nossos pecados e remove toda a nossa iniquidade de forma tal que, diante de Deus, nenhum deles permanece. Esse é o perdão eterno. Perdão delegado. O próprio Deus diversas vezes diz: eu perdoo você. Não obstante, ele declara seu perdão algumas vezes por meio da igreja. Deus perdoou seus pecados. Chamamos a esse tipo de perdão delegado. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. João, capítulo 20, versículos 22 ao 23. O Senhor Jesus dá aqui seu Espírito Santo à Igreja para que ela possa representá-lo na terra e ser seu vaso para o perdão dos pecados das pessoas. Apesar de chamarmos a este perdão de delegado, devemos ser cuidadosos para não cair no mesmo erro dos católicos romanos. Preste atenção ao que o Senhor disse. O perdão aqui é baseado no sopro do Senhor sobre a Igreja, dizendo: recebei o Espírito Santo. A consequência do recebimento do Espírito Santo é que a Igreja sabe de quem são retidos os pecados e de quem são perdoados. A Igreja, portanto, pode declarar de quem os pecados são perdoados ou retidos. Lembre-se, a Igreja possui tal autoridade somente porque ela própria está sob a autoridade do Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Tais palavras vêm após: recebei o Espírito Santo. O perdão delegado é Deus perdoando os pecados das pessoas usando a Igreja como canal. Encontramos por vezes um pecador que se sente culpado após ouvir o Evangelho. Ele confessa que é pecador quando conduzimos a Deus. Ele pede a Deus que lhe perdoe os pecados. Ele chora e se arrepende e, de forma sincera, recebe o Senhor Jesus. Sendo, porém, um gentio, é ignorante quanto à verdade da salvação. Seria ótimo que houvesse alguém nesse momento representando a Igreja e declarasse: Deus perdoou seus pecados. Isso poderia poupar o recém-convertido de muitas dúvidas e tristezas. Você pode dizer a uma pessoa que realmente creu: agora que recebeu o Senhor, você pode agradecer a Deus, pois Ele já lhe perdoou os pecados. Se a Igreja não pode perdoar ou reter os pecados, como poderia ela decidir quem pode ou não ser batizado? Por que algumas pessoas podem ser batizadas, mas a outras, no entanto, isso é recusado? Por que recebemos algumas pessoas no partir do pão, mas recusamos receber outras? Exemplos como esses mostram como a Igreja exerce a autoridade que o Senhor lhe concedeu para decidir quem é salvo ou quem não é, quem teve seus pecados retidos ou não. Palavras como essas não devem ser ditas com displicência, mas somente sob a autoridade do Espírito Santo.
Uma vez que a Igreja recebeu o Espírito Santo, ela está sob a sua autoridade. É como se o Senhor tomasse emprestada a mão da Igreja para declarar quem são aqueles que têm e aqueles que não têm os pecados perdoados. Esse é, portanto, o segundo tipo de perdão na Bíblia. Em lugar de perdoar os pecados diretamente, Deus usa a Igreja para fazê-lo. No perdão eterno, Deus perdoa os pecados de forma direta, mas no perdão delegado, Ele transmite seu perdão por meio da mão do homem. Perdão de comunhão. O que é perdão de comunhão? Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João, capítulo 1, versículos 7 ao 9. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. 1 João, capítulo 2, versículos 1 ao 2. O perdão aqui mencionado não é aquele recebido quando da nossa salvação, nem o que é estendido a nós pela Igreja. Após crermos no Senhor e nos tornarmos filhos de Deus, ainda precisamos do perdão de Deus. Mencionamos isso anteriormente como o perdão da novilha vermelha. Apesar de termos recebido o perdão eterno, podemos fraquejar e pecar novamente perante o Senhor, interrompendo assim nossa comunhão com Ele. Precisamos, por isso, mais uma vez de perdão. A vida tem uma característica especial. Ela se deleita na comunhão. Ou seja, tal como os biólogos sabem, podemos dizer que a vida tem duas características básicas: autopreservação, manter-se viva e longe da morte, uma vez que ela teme a morte, e comunhão ou companheirismo, o medo de ficar isolada. Se deixarmos uma galinha sozinha em um lugar, ela vai se mostrar entediada. Se, porém, colocarmos várias delas juntas, vão demonstrar grande animação. Um homem em confinamento solitário sofre principalmente por não poder se comunicar com outras pessoas. A raça humana, tal como outras criaturas vivas, deseja preservar a própria vida, bem como ter comunhão com os seus semelhantes. Para aqueles que confiarem no sangue do Senhor Jesus, o problema de preservação da vida já foi resolvido. Ele não mais existe porque estamos eternamente salvos e nossos pecados perdoados pela eternidade. Há, porém, a possibilidade de problemas em outro ponto. Se pecarmos contra Deus depois de salvos, nossa comunhão com Ele, bem como com seus filhos, será afetada. O que quero dizer com isso? Fazendo uso de um exemplo. Uma menina entra sorrateiramente na cozinha e, sem permissão, come algumas guloseimas. Depois de comê-las, a menina limpa a boca, a mesa da cozinha e vai embora, fechando a porta atrás de si como se nada tivesse acontecido. Ela, porém, já cometeu o pecado. Ela e sua mãe têm normalmente um momento de comunhão no final do dia. Hoje, no entanto, não é a mesma coisa. Quando a mãe a chama, o coração da menina começa a bater mais rápido. Ela acha que a mãe vai lhe dar uma surra. Ela não consegue nem mesmo sentir o gosto da comida servida pela mãe. A criança teme que a mãe descubra o que ela fez, por isso tenta evitá-la ao máximo possível. Como podemos ver, sua comunhão com a mãe foi perturbada. É óbvio que ela não deixou de ser filha somente porque roubou alguma comida. Não, de forma alguma. Ela ainda é filha, mas a comunhão com a mãe foi quebrada. Do mesmo modo, simplesmente por termos pecado, não deixamos de ser filhos de Deus. Ainda somos seus filhos, apesar de o pecado ter causado a interrupção imediata de nossa comunhão com Ele. Nossa consciência está maculada e, portanto, para voltar a usufruir de comunhão ininterrupta com Deus, devemos ter uma consciência limpa. Quando uma consciência acusa pecado, a comunhão com Deus é impossível.
Os filhos de Deus não perdem sua posição como filhos por causa do pecado, mas certamente perdem a comunhão com o Pai. Deus, portanto, providenciou um tipo de perdão ao qual chamamos de perdão de comunhão. Por que chamá-lo assim, perdão de comunhão? Porque ao nos achegar a Deus, confessando nosso pecado, podemos ter a comunhão com Ele restaurada. Se não fosse assim, não haveria como termos a comunhão restabelecida. Não podemos orar nem mesmo dizer amém para a oração de outro irmão. O que podemos fazer então? O que a menina de nossa parábola deve fazer? Ela deve confessar à mãe que comeu o que não deveria. Ela precisa aprender a ver do ponto de vista da mãe e confessar que pecou. Deve chamar o pecado apropriadamente de pecado e dizer: por favor, perdoe meu pecado. Do mesmo modo, devemos nos apresentar a Deus e confessar nosso pecado contra Ele e pedir seu perdão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tal perdão não está atrelado à nossa salvação eterna, mas relacionado à comunhão com Deus. Ele é, portanto, o perdão que chamamos de perdão de comunhão. Perdão governamental. Outro tipo de perdão é o que chamamos de perdão governamental. Esse perdão é visto nas seguintes passagens bíblicas: Mateus 9, versículo 2 e versículos 5 ao 6. Tiago, capítulo 5, versículo 15 e Mateus, capítulo 6, versículos 14 ao 15, versículo 18 e versículo 21 ao 35. O que é o perdão governamental de Deus? Estou convencido de que se tivesse conhecido exatamente o que é o perdão governamental de Deus logo depois de minha salvação, teria sido poupado de muitos problemas. Podemos dar continuidade à parábola da jovem aqui. A mãe costumava deixar as portas da casa destrancadas, inclusive as dos armários e a da cozinha. Ela nunca trancava o armário em que colocava a comida. Dessa vez, no entanto, ao voltar para casa, descobriu que alguma comida havia sido retirada. A mãe sabe agora o que aconteceu, e a garota é forçada a confessar seu pecado e pedir perdão. A mãe a perdoa e até mesmo a beija. O incidente fica no passado e a comunhão é restaurada. Não obstante, a próxima vez em que a mãe sai de casa, ela tranca todas as portas. O modo de agir agora mudou. Comunhão é uma coisa, governo, porém, é outra. O que é governo? Governo é uma direção. O governo de Deus é a direção, a administração de Deus. A mãe pode perdoar o pecado da filha e restaurar assim a comunhão entre elas. Na próxima vez, porém, que sair, ela trancará as portas dos armários e da cozinha. Em outras palavras, ela mudou sua direção. Restaurar a comunhão é fácil, restaurar a direção, porém, já não é tanto. A mãe teme que a filha incorra no mesmo erro. Ela não pode dar à filha liberdade plena, mas deve colocar algumas restrições. A sua direção mudou. Lembre-se de que Deus nos trata de modo semelhante. Perdão de comunhão é relativamente fácil de se conseguir. Assim que confessamos nossos pecados, Deus restaura sua comunhão conosco. Todavia, Ele pode mudar sua direção em relação a nós. Pode ser que Deus use de disciplina imediatamente. Ele já não ousa dar tanta liberdade a nós como desfrutávamos antes. Pode ser que, depois de algum tempo, Deus remova sua mão de disciplina. Esse, então, é o que chamamos de perdão governamental. No exemplo da mãe, isso quer dizer que um dia ela sente que a filha é novamente confiável, e então deixa as portas destrancadas. Esse é o perdão governamental. Perdão de comunhão é uma coisa, perdão governamental é outra bem distinta. Outro exemplo que ilustraria tal diferença seria um pai que tem vários filhos. Ele permite que os filhos brinquem das 16 horas até as 18 horas, que é o horário de jantar. Um dia, no entanto, eles saem para brincar e acabam arrumando briga com outras crianças. O pai os perdoa e, a despeito do ocorrido, continua permitindo que eles saiam para brincar. O que acontecerá então se as crianças tiverem desentendimentos com outras todas as vezes em que saírem para brincar? O que o pai vai fazer? Ainda que as crianças confessem seu pecado diariamente e diariamente sejam perdoadas,
O pai vai sentir que sua maneira de conduzir a situação não está correta e que seu governo sobre os filhos não deve estar certo. Assim sendo, ele diz aos filhos: vocês têm brigado com outras crianças todos os dias que vocês saem. A partir de amanhã, portanto, vocês ficarão em casa. Essa é a mão de disciplina do pai. É possível que pequemos contra o Senhor e a cada confissão Ele com certeza nos perdoa. Isso não impede, no entanto, que Ele nos dê uma nova correção. Uma vez já perdoados, nossa comunhão com Deus pode ser restaurada. Ele, porém, vai mudar sua direção para conosco. É importante saber que a mão de disciplina de Deus não se move facilmente e, uma vez estendida, também não é removida facilmente. Voltando à nossa segunda parábola. Ao ver os filhos envolvidos em brigas todos os dias, o pai os tranca em casa por uma semana, 2, 1 mês ou até mesmo 2, até que fique satisfeito com o fato de eles não serem desobedientes e brigões. Talvez revele aos filhos que, pelo fato de terem se comportado bem por esses 2 meses, lhes permitirá sair para brincar por 10 minutos. O pai começa a remover a mão governamental. A esses 10 minutos brincando lá fora podemos chamar de perdão governamental. O governo pode começar a mudar, mas o pai ainda observa a conduta dos filhos em relação a outras crianças. Se eles não se envolverem em brigas nesses 10 minutos, ele deixa que brinque por meia hora no segundo dia. Depois de algum tempo, permite que os filhos brinquem por 1 hora. Depois de 1 ou 2 meses, o pai deixa que eles brinquem das 16 horas às 18 horas, como costumava fazer. Quando esse dia chega, seu perdão governamental é concedido de forma completa aos filhos. O que é, portanto, o perdão governamental? É algo diferente de perdão eterno, perdão delegado e até mesmo de perdão de comunhão. É algo que fala de Deus cuidando de nós, lidando conosco e nos disciplinando. Número 1. O significado da mão governamental de Deus. Existem na Bíblia muitas passagens relacionadas a esse assunto. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6, versículo 7. Essa é a mão governamental de Deus. Suponhamos que um pai seja sempre indulgente com os filhos. Eles serão naturalmente disciplinados e sem limites. Como pode uma casa estar em ordem se o pai não a comanda? Se uma pessoa sempre discute com outras, a consequência natural será que ela não terá amigos. É fácil ver que aquilo que o homem semeia, ele também colhe. Esse é o governo de Deus, sua mão de comando que não pode ser mudada. Sejamos cuidadosos, irmãos, para não provocar a mão governamental de Deus que, uma vez incitada, é difícil de ser removida. A história do paralítico. Algumas pessoas trouxeram um homem que sofria de paralisia ao Senhor. Os escribas estavam presentes. Filho, os teus pecados estão perdoados, disse Jesus ao paralítico. Marcos 2, versículo 5. Tais palavras são um problema para os que não conhecem o que é o perdão governamental. Esse homem paralítico foi trazido perante o Senhor por seus amigos. Ele mesmo nunca expressou sua fé no Senhor. Ainda assim, este lhe disse: Filho, os teus pecados estão perdoados. Isso significa que assim que o paralítico foi trazido ao Senhor, sua alma foi salva? Se fosse esse o caso, a salvação seria muito fácil de ser adquirida, pois só de sermos trazidos à presença do Senhor, os pecados seriam imediatamente perdoados. De modo nenhum, o perdão aqui definitivamente não é perdão eterno, nem mesmo se relaciona com perdão delegado ou com perdão de comunhão. É outro tipo de perdão, uma vez que o Senhor mostra 2 coisas. Por um lado, teus pecados estão perdoados, por outro, levanta-te e anda. É necessário lembrar que muitas de nossas doenças são devidas à mão governamental de Deus. Para curar o paralítico e fazê-lo andar, o Senhor teve primeiro de conceder-lhe perdão governamental. O perdão visto aqui se relaciona ao governo de Deus. Esse perdão tinha uma conexão especial com a enfermidade. Portanto, quando o paralítico foi trazido ao Senhor Jesus para a cura, este nada mais disse além de: teus pecados estão perdoados.
Em outras palavras, com o perdão de pecados, a enfermidade seria curada. A doença daquele homem estava ligada a seus pecados. O Senhor Jesus falou dessa maneira porque sabia que a causa da paralisia eram os pecados daquele homem perante Deus. Quando os pecados foram perdoados, a doença findou-se. A isso chamamos perdão governamental. Quando o perdão governamental é concedido, a enfermidade é curada. É evidente que este homem pecou contra o governo de Deus, adquirindo por isso a paralisia. Tendo sido perdoado de seus pecados pelo Senhor, ele pôde levantar-se, tomar sua cama e voltar para casa. O perdão aqui é diferente dos outros tipos de perdão. Esse é o perdão governamental. Os presbíteros oram e ungem. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração de fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Tiago, capítulo 5, versículos 14 ao 15. O perdão aqui parece ser muito especial. Já vimos antes que há muitas causas para a enfermidade. Nem toda a enfermidade é causada pelo pecado, mas algumas são. Os pecados aqui são perdoados, não pela confissão do doente, mas pela oração dos presbíteros da igreja. O que é isso? Esse perdão não é certamente perdão eterno, nem perdão delegado, nem mesmo perdão de comunhão. Este perdão provavelmente também está relacionado ao perdão governamental. Vamos, como exemplo, assumir que um irmão adoeceu porque está sob a mão governamental de Deus. Ele é castigado por Deus porque pecou e caiu. Quando ele confessa seu pecado diante de Deus, recebe perdão e sua comunhão com Deus é restaurada. A mão disciplinar de Deus, porém, não o deixa. Chega o dia em que os presbíteros da igreja vêm e oram por ele, dizendo-lhe que os irmãos também o perdoaram e estão desejosos de que ele seja reavivado. A igreja também está ansiosa para vê-lo restaurado ao flor de vida. Quando esse dia chega, os presbíteros o ungem com óleo para que o óleo da unção do cabeça possa fluir sobre ele. Quando a igreja ora por ele, o irmão é restaurado. Quando a mão governamental de Deus é dele assim removida, a sua enfermidade pode ser curada. Isto é o que significa, se houver cometido os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Os pecados aqui referidos não são pecados comuns, mas aqueles que trazem consigo a mão governamental de Deus. Ao lermos a Bíblia, é preciso que entendamos que Tiago 5 fala da mão governamental de Deus. Caindo sob a mão governamental de Deus, ela não vai deixá-lo até que você obtenha o perdão. A história de Davi. Para que possamos entender o significado do perdão governamental, vamos usar Davi como ilustração. Em nenhum outro ponto da Bíblia o perdão governamental de Deus foi tão claramente demonstrado como no caso de Davi e a esposa de Urias. Davi cometeu 2 pecados, adultério e assassinato. Ao adulterar, pecou contra a esposa de Urias. Ao assassinar, pecou contra Urias. Depois de cometer esses 2 pecados, ele os confessou a Deus. Isso é mostrado no Salmo 51 e alguns outros salmos. Profundamente contrito no coração, ele os confessou sinceramente diante de Deus. Reconheceu que o que fizera fora indigno, vergonhoso e ofensivo. Está claro que depois de haver confessado seus pecados no Salmo 51, sua comunhão com Deus foi restaurada. É como mostra 1 João 1. Mesmo assim, o que Deus diz a Davi quando envia Natã para falar-lhe? Vejamos as palavras de Natã. Então disse Davi a Natã: pequei contra Yahvé. Disse Natã a Davi: também Yahvé te perdoou o teu pecado, não morrerás. 2 Samuel 12, versículo 13. Davi disse: pequei contra Yahvé. Ele confessou seus pecados e reconheceu sua impureza. Deus então lhe enviou Natã para dizer-lhe que o havia perdoado e que ele, portanto, não morreria. Isso indica claramente que o pecado de Davi fora perdoado. Deus, porém, tinha mais a dizer a Davi. Primeiro, mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos de Yahvé, também o filho que te nasceu morrerá. Segundo,
Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Terceiro, assim diz Yahvé: Eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Apesar de Deus haver perdoado o pecado de Davi, mesmo assim fez com que o filho que ele teve com a esposa de Urias morresse. Ainda havendo perdoado o pecado de Davi, Deus não permitiu que a espada se afastasse da casa do rei. Mas ainda, apesar de ter certamente perdoado o pecado de Davi, Deus permitiu que Absalão se rebelasse contra o pai e coabitasse com as concubinas dele. Em outras palavras, apesar de os pecados de Davi haverem sido perdoados, o castigo não se apartou imediatamente dele. Falando muito francamente, seja qual for o pecado cometido, se viermos a Deus pedindo perdão, seremos perdoados. A restauração de comunhão pode ser bem rápida. Davi pôde restaurar sua comunhão com Deus rapidamente. No entanto, a disciplina divina sobre ele permaneceu até mesmo depois de sua morte. Com a disciplina de Deus sobre ele, o governo de Deus não se apartou. Por conseguinte, seu filho ficou doente. Jejuar e prostrar-se em terra foi em vão. A mão disciplinadora de Deus caíra sobre Davi. O filho finalmente morreu. Mais tarde, outras coisas aconteceram. O primogênito de Davi, Amon, foi assassinado. E depois disso, outro filho, Absalão, rebelou-se. A espada nunca se apartou da casa de Davi. Não obstante, Deus disse a Davi que o havia perdoado de seus pecados. Irmãos, Deus está desejoso de perdoar os pecados cometidos, o que não significa que isso o impedirá de nos disciplinar ou de deixar de usar sua mão governamental. Número 2. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Nosso Deus é um Deus de governo. Por vezes, quando é ofendido, ele não move sua mão governamental, simplesmente permite que continuemos. Quando, porém, ele a move, não há nada que possamos fazer exceto humilhar-nos. Não há escapatória. Ele não é como o homem que facilmente permite que fujamos. Ter o pecado perdoado e a comunhão restaurada é relativamente fácil. Não é possível remover de nosso ambiente de convivência, o nosso trabalho, casa ou mesmo nosso físico a disciplina aplicada por Deus. A única coisa possível de ser feita é aprender a submeter-nos à sua poderosa mão. Quanto mais humilde formos sob sua poderosa mão e menos resistirmos, mais fácil será ter a mão governamental removida. Se não formos submissos e pacientes, se murmurarmos e nos debatermos por dentro, será mais difícil que a mão de Deus seja removida. Esse problema é muito sério. Há 20 anos você fez algo de acordo com sua própria vontade. Hoje você está novamente diante do mesmo problema e terá de comer do fruto resultante da atitude que teve naquela época. Tal problema retorna e o encontra ainda que você procure se esconder. O que fazer quando isso acontece? Devemos inclinar a cabeça e dizer: Senhor, é culpa minha. Devemos nos humilhar sob a poderosa mão de Deus e não resistir. Quanto mais resistirmos, mais pesada ela se torna. Sempre digo que devemos nos sujeitar à poderosa mão de Deus. Quanto mais resistirmos à mão governamental de Deus, mais coisas nos ocorrerão. Logo que a mão governamental de Deus cair sobre nós, devemos nos humilhar e alegremente reconhecer que a merecemos, uma vez que ele não pode estar errado. Devemos estar em sujeição. Não devemos pensar em rebelar-nos, nem mesmo murmurar ou debater-nos. É possível sermos insubordinados e pensar que vamos escapar da mão de Deus? Lembre-se de que isso não é tarefa fácil. Quem poderá escapar da mão de Deus? Você consegue perceber que foi o que você fez antes que o conduziu à presente situação? Por exemplo, um irmão gostava muito de comer doces quando criança.
Ele comeu tantas balas que seus dentes se tornaram muito cariados. Ele então se tornou consciente da sua indulgência e do seu efeito maléfico. Ele pediu a Deus para perdoá-lo desse pecado de indulgir-se com tantos doces e balas. Ele obteve o perdão de imediato. Não obstante, as cáries não desapareceram instantaneamente. O governo de Deus ainda estava sobre ele. Doces e balas em excesso causam a deterioração dos dentes. Se confessarmos nosso pecado, a comunhão com Deus pode ser restaurada, mas isso não quer dizer que automaticamente teremos dentes saudáveis. É o governo de Deus e devemos aprender a nos submeter a ele. Dentes cariados não são naturalmente restaurados. Entretanto, há certas coisas que depois de a mão governamental de Deus ser removida, podem ser restauradas. Usemos outra ilustração da Bíblia. Depois de ferir a rocha de Meribá, Números capítulo 20, do versículo 10 ao 12, Moisés e Arão caíram sob a mão governamental de Deus. Apesar de Arão ter falhado, Deus permitiu que fosse sacerdote e tivesse sua comunhão restaurada. Mais tarde, todavia, Deus disse que ele deveria deixar esse mundo e não entraria na terra de Canaã. Moisés também não santificou Yahvé diante da rocha. Em vez de falar à rocha como Deus lhe instruíra, Moisés a feriu com a vara. Por isso, a mão de Deus caiu sobre ele e, como os demais, também não pôde entrar em Canaã. Você consegue ver o princípio básico? É o governo de Deus. Não é mais possível que Deus haja conosco como agia anteriormente. Teremos então de mudar nossa maneira de agir. Até mesmo aquilo que pensamos ser a melhor maneira de agir pode não ser a escolha de Deus. A Bíblia está repleta de exemplos como esse. Quando o povo de Israel veio a Cádiz, no deserto de Parã, eles enviaram homens para espiar a terra. Ver Números 13, versículo 14. Os espiões cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas que, para carregar, eram necessários 2 homens. Sem dúvida, eles sabiam que a terra manava leite e mel. Porém, estavam amedrontados e se recusaram a entrar na terra porque viram que o povo daquele lugar era de tal estatura que os israelitas eram aos seus próprios olhos como que gafanhotos. Como resultado, exceto por Josué e Caleb, que mais tarde entraram na terra, todos os demais tiveram de morrer no deserto. Quando ouviram Deus pronunciar esse julgamento, confessaram seu pecado e expressaram prontidão em possuir Canaã. Deus continuou, sem dúvida, a tratá-los com graça e reconhecê-los como seu povo, mas não permitiu que tivessem qualquer parte em Canaã. Não lhes foi permitido entrar porque o governo de Deus foi mudado. Portanto, irmãos, desde o início de nossa vida cristã devemos desejar caminhar até o último dia no caminho que Deus nos tem provido. Não pequemos ou vivamos desleixadamente. Lembremo-nos, ainda que recebamos misericórdia, podemos vir a descobrir que Deus teve de mudar seu modo de agir conosco. Sua mão governamental nunca afrouxa. Verdadeiramente, a mão governamental de Deus é algo sério e devemos temê-la, pois não sabemos quando ela pode cair sobre nós. Deus pode permitir que alguma situação prossiga indefinidamente. Ele pode até mesmo deixar passar uma rebeldia por 10 vezes, mas na 11ª fazer uso de sua mão. Sua mão pode ser usada na primeira ocorrência. Não há como saber quando sua mão disciplinar vai ser usada. O governo de Deus é algo que não pode controlar, ele age como bem lhe apraz. Assim sendo, irmãos, devemos fazer o melhor para ser obedientes ao Senhor. Seja Deus gracioso e misericordioso para conosco, para que não caiamos sob sua mão governamental. Não obstante, caso caiamos, não sejamos resistentes ou mesmo precipitados. Não fujamos, mas fiquemos firmes no princípio básico de sujeição a todo custo. Não somos naturalmente submissos, porém podemos pedir ao Senhor para fazer-nos assim. Somente pela misericórdia do Senhor podemos passar por essa experiência. Ó Senhor, tenha misericórdia de mim para que passe por essa experiência. Caso a mão governamental de Deus não tenha caído sobre você, busque misericórdia dele incessantemente. Caso ela já tenha caído e ele permitiu que você ficasse doente ou com dificuldades,
Lembre-se de que não deve tentar resistir na carne ao seu governo. Assim que o governo de Deus cair sobre você, humilhe-se imediatamente sob sua poderosa mão e diga: Senhor, isso é algo teu, providenciado por ti. Eu me submeto alegremente, desejoso de aceitá-lo. Quando a mão governamental de Deus recaiu sobre Jó, ela poderia ter sido evitada. Quanto mais submisso foi Jó, melhor também foi sua condição. Quanto mais se orgulhava de sua justiça própria, pior ficava a sua situação. Graças a Deus, porque frequentemente sua mão governamental não permanece eternamente sobre uma pessoa. Creio particularmente que quando a mão governamental de Deus cai sobre uma pessoa, algumas vezes a oração da igreja pode facilmente removê-la. Essa é a preciosidade de Tiago 5. Tiago ali nos revela que os presbíteros da igreja podem remover a mão governamental de Deus. Ele diz: E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Portanto, quando o irmão descobrir que se encontra em tal situação, a igreja pode orar por ele e ajudar a remover a mão governamental de Deus. Lembro-me de certa vez ter ouvido a irmã Margaret Barber dizer algo maravilhoso. Um irmão que havia feito algo errado arrependera-se e mais tarde veio vê-la. Isso foi o que ela lhe disse. Você então se arrependeu e agora volta? Você deveria apresentar-se a Deus dizendo: Inicialmente eu era um vaso nas mãos do oleiro. Agora, porém, esse vaso está quebrado. Você não deve forçar o Senhor dizendo: Senhor, faz de mim o mesmo vaso. Não, você deve orar humildemente. Senhor, tem misericórdia de mim e faz de mim novamente um vaso. Não ouso forçar tua mão. Está tudo bem comigo, Senhor, se tu quiseres fazer de mim um vaso nobre ou um vaso para a vergonha. Alguns acham que serão sempre o mesmo vaso, desejando que o Senhor os faça cada vez mais nobres e gloriosos. Alguns chegam a pedir ao Senhor que os faça um vaso melhor. Algumas vezes conseguimos até mesmo receber a bênção em meio à maldição. Há algo, porém, que gostaria que você soubesse. Aqueles que se envolvem profundamente com o Senhor sabem que frequentemente caímos sob sua mão governamental. Podemos reconhecer que por intermédio de sua mão governamental Deus nos ensina qual é a sua vontade. Temos apenas de nos submeter a ela. Não há como escapar, apenas submeter-nos. Não devemos ser negligentes com esse assunto. Uma irmã veio me consultar quanto ao se casar. Eu lhe disse que no que dizia respeito, eu não aconselharia se casar com aquele rapaz porque não me parecia ser um cristão confiável. No entanto, ela insistiu que confiava nele. Eles então se casaram. Depois de 8 meses, ela me escreveu uma longa carta na qual dizia: Sei que eu estava errada. Não escutei seu conselho e agora sei que cometi um grande erro. O que eu faço agora? Minha resposta foi: daqui por diante você tem uma única opção: humilhar-se sob a poderosa mão de Deus. Caso você me escreva uma segunda vez, não poderei mais ajudá-la. Ninguém pode lhe ajudar. Você está sob a mão governamental de Deus. Quando você está sob a mão governamental de Deus, não tente se debater para se livrar dela. Caso o faça, você será um vaso quebrado e então não haverá futuro. Naquela carta também enfatizei que ela não deveria mais me escrever, relembrando: nada pode ser mais sério do que o governo de Deus. Penso muitas vezes a respeito da condição atual da igreja. É como ir à casa do oleiro e achar ali um monte de bacias, vasos e jarras quebrados, todas peças quebradas. Essa tem sido a condição de muitos cristãos hoje. É algo muito sério. Repito que devemos aprender a nos submeter sob a poderosa mão de Deus. Número 3. Ser uma pessoa temente a Deus. Há outras 2 passagens na Bíblia que falam da mão governamental de Deus. Mateus 6, versículo 15 e 18, versículos 23 ao 25. Não julgar os outros é de vital importância. Isso é muito sério, pois em qualquer questão que descuidadamente julgamos outrem, facilmente poderemos nos encontrar na mesma situação.
Qualquer coisa que não perdoamos em outros, a mesma coisa pode nos sobrevir. Isso mostra a mão governamental de Deus. Se não perdoarmos nossos devedores, Deus não nos perdoará os pecados. Esse é o perdão governamental, algo totalmente diferente do perdão eterno. Sim, Deus é nosso Pai Celeste, ou seja, a questão da eternidade já está resolvida. Se um irmão, porém, pecar contra nós e nós não o perdoarmos, Deus não nos perdoará. Sua mão governamental cairá sobre nós. Quero, portanto, lembrar-lhes: devemos aprender a perdoar e a ser generosos, a sermos misericordiosos e a estarmos prontos a perdoar os outros. Se estamos sempre reclamando e criticando os outros e apontando suas falhas de conduta, podemos cair sob o governo de Deus. Não será fácil desvencilhar-nos, pois certamente Deus irá operar profundamente em nós. Se formos duros com os outros, Deus será duro conosco. Lembre-se do servo em Mateus 18 que se retirou da casa do seu senhor e encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Segurando-o pela garganta, o sufocava, exigindo pagamento. Quando o senhor ouviu o ocorrido, ficou tremendamente insatisfeito. Ele ordenou que o servo fosse entregue aos verdugos até que pagasse tudo o que devia. Deus começou a castigá-lo e com a mão governamental de Deus sobre si, ele não pôde escapar com facilidade. Consequentemente, devemos ser abundantes no perdoar, cuidadosos no falar e não criticar outros. Muitas vezes aquilo que falamos ou criticamos nos outros pode ser logo visto em nós. Frequentemente observamos quão rapidamente a disciplina cai sobre aquele que é por demasiado severo com outros. Se julgarmos o cabeça de uma família que tem tido problemas com os filhos, dizendo: eis que a mão de Deus está pesando sobre ele, pode ser que o mesmo problema não tarde em cair sobre nós. Aprendamos, irmãos, a temer o governo de Deus, aprendamos a temê-lo. Permita-me dizer, é necessário uma vida inteira para aprender-se sobre o governo de Deus. Todos os nossos anos sobre a terra como cristãos são gastos aprendendo a conhecer como Deus governa nossa vida. Precisamos nos lembrar de que não devemos julgar ou criticar descuidadamente. Desenvolvamos o hábito de não sermos intrometidos ou faladores. Aprendamos a ser tementes a Deus. Não é apenas prejudicial, mas também algo por demais sério provocar a mão governamental de Deus. Evite que o apuro de outrem caia sobre você. Não o traria sobre si ao censurar os outros descuidadamente. Aquilo que semearmos, isso também ceifaremos. Esse princípio é verdadeiro para os filhos de Deus. Aprendamos a ser misericordiosos. Quanto mais misericordiosos formos, melhor, pois, sendo misericordiosos em relação aos outros, receberemos misericórdia de Deus. Se formos mesquinhos e severos com nossos irmãos, Deus será severo e exigente conosco. Aprendamos a ser gentis, misericordiosos e bondosos para com nossos irmãos. Procuremos relevar as faltas dos irmãos, falarmos menos palavras inúteis, refrear-nos de pronunciar julgamento. Quando as pessoas estiverem passando por problemas, ajudemo-las, mas não as julguemos. Nos últimos dias os judeus irão sofrer em demasia. Serão presos, despidos e passarão fome. Aqueles que são ovelhas os visitarão nas prisões, os vestirão e os alimentarão. Mateus 25, versículo 31 ao 46. Não podemos dizer que uma vez que Deus decidiu deixar que os judeus venham a passar por perseguição e opressão, iremos então aumentar seus sofrimentos. Sim, Deus permite que eles passem por problemas sérios, mas devemos aprender a ser piedosos. Disciplina governamental é a esfera de trabalho de Deus. O objetivo dos filhos de Deus desta geração é aprender a serem piedosos e misericordiosos com os outros, não importando as circunstâncias. Desta forma, Deus nos livra de muita aflição. Há muitos cristãos que pecaram terrivelmente por julgar outros de forma severa no passado. Sua dificuldade presente advém de críticas feitas no passado. Deus não afrouxa sua rédea. Sejamos piedosos para com os outros a fim de que não caiamos sob a mão governamental de Deus. Aprenda a amar as pessoas e a tratá-las com generosidade.
Tenha o Senhor misericórdia de nós pelas tolices cometidas em nossa conduta e ações para não cairmos sob sua mão governamental. Quanto a isso, estamos à sua mercê. Como necessitamos viver segundo a sabedoria de Deus. Confessemos a Deus o quão tolo fomos e quão tolamente agimos muitas vezes, e que se cairmos sob a mão governamental seremos facilmente quebrados. Imploremos sua misericórdia. Meu conselho é: o quanto mais humilde e disposto a aprender você for, mais rapidamente passará pela disciplina governamental de Deus. Quanto mais orgulhoso e quanto mais reivindicar sua própria justiça, mais difícil será para você passar pela disciplina governamental de Deus. Portanto, aprenda a ser humilde. Não devemos nos rebelar se cairmos sob a mão governamental de Deus, não importando se o motivo é algo pequeno ou grande. Indubitavelmente, rebelião é tolice. O único princípio que podemos seguir é nos humilhar sob a poderosa mão de Deus. Se realmente formos humildes, veremos que no devido tempo Deus permitirá que sejamos liberados. Ele vai então considerar o caso encerrado. Espero que você observe as palavras no devido tempo. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. 1 Pedro 5, versículo 6. A ênfase aqui é no devido tempo. No devido tempo, Deus abrirá um caminho para você. No devido tempo, Ele endireitará suas veredas, e no devido tempo, Ele o libertará, e no devido tempo, Ele o exaltará. Sob a poderosa mão de Deus, refere-se exclusivamente à sua disciplina. Por isso devemos nos humilhar sob sua mão. Na frase não há o significado de proteção, pois se fosse esse o caso, o texto mencionaria seu braço eterno. Humilharmos a nós mesmos sob a sua poderosa mão significa simplesmente nos submeter. Esta é a poderosa mão, a qual você sequer pode mover, a qual muito menos resistir. Diga ao Senhor: Senhor, estou disposto a ouvir. Seja onde for que quiseres me colocar, aceitarei com alegria. Não resistirei. Não tenho objeções quanto ao modo com que me tens tratado. Ouço tua palavra com alegria. Estou pronto a permanecer nesta condição o tempo que quiseres. Veremos então que no devido tempo Ele nos libertará. Ninguém sabe quanto tempo isso leva. Quando chegar a hora em que o Senhor vir que você aprendeu a lição, Ele moverá a igreja a orar por sua liberação. Meu desejo é que irmãos e irmãs aprendam o que é o governo de Deus desde o início de sua vida cristã. Muitas das nossas dificuldades são causadas por nossa falta de conhecimento desse assunto. Tenho a esperança de que desde o primeiro dia do primeiro ano os filhos de Deus conheçam o governo de Deus. Isso os ajudará a prosseguir continuamente sem desvios.